Você confiaria tudo a alguém que chama de irmão? Brad Pitt confiou. Confiou o nome, o tempo, os segredos e perdeu mais do que poderia imaginar. Essa é a história que ninguém nunca contou, até agora. Brad Pitt sempre foi visto como o símbolo do sucesso hollywoodiano. Belo, talentoso, vencedor de prêmios, casado com as mulheres mais desejadas do planeta. Mas por trás do brilho das câmeras, da fama e dos sorrisos de tapete vermelho, havia um homem que prezava por algo que o mundo não via: lealdade. No início dos anos 2000, Brad conheceu Matt, não um astro, nem alguém famoso. Matt era um jovem diretor independente, com ideias ousadas, sem grana, sem contatos, mas com um talento brutal. Brad o conheceu durante uma reunião para um projeto experimental que nunca saiu do papel. O que começou como uma conversa profissional virou uma amizade genuína. Matt não se impressionava com a fama. Chamava Brad de irmão. E isso tocou o coração do ator. Com o tempo, Brad o trouxe para seu círculo íntimo, festas, férias em família, eventos beneficentes. Os filhos de Brad chamavam Matt de tio. Enquanto a maioria das pessoas via Brad como uma celebridade intocável, Matt enxergava o homem. E Brad retribuía, ouvia seus desabafos, financiava ideias, dava conselhos. Ninguém entendia bem o laço que os unia, mas era forte, autêntico e parecia inabalável. Até que veio a grande ideia. Matt apareceu um dia com um roteiro, um drama psicológico, profundo, sombrio. Uma história arriscada, que tocava em temas como culpa, insanidade e redenção. Era o tipo de projeto que os grandes estúdios evitavam, mas que Brad adorava. Ao ler o roteiro, Brad ficou em silêncio por minutos. Quando terminou, olhou para Matt e disse: "Vamos fazer esse filme, do nosso jeito, sem ninguém mandando." Brad apostou tudo. Usou sua produtora. Convenceu nomes importantes a participarem. Tirou dinheiro do próprio bolso para que Matt tivesse total liberdade criativa. Ele não queria ser protagonista. Queria apenas ajudar o amigo a realizar o sonho. No início, tudo correu bem. Matt estava empolgado. Eles dividiam cada decisão. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Matt passou a se afastar. Parou de responder mensagens com a mesma frequência. Chegava atrasado nas reuniões. Começou a aparecer em eventos sem Brad, com pessoas que o ator nunca tinha visto. Brad achava estranho, mas acreditava que era o estresse da produção, até que a produção foi pausada sem explicações. Brad tentou entender. Matt dizia que estava resolvendo detalhes legais, prometia que em breve tudo voltaria. Brad, ocupado com outros projetos e confiante na amizade, não insistiu. Meses depois, numa manhã qualquer, Brad abriu o jornal. Na capa da seção de entretenimento, o choque. O filme de Matt tinha sido finalizado, com outro nome, outro estúdio, outro elenco. Nenhuma menção à produtora de Brad, nenhum agradecimento, nenhum crédito, nada. Era como se ele nunca tivesse feito parte. Brad ficou paralisado, leu e releu o artigo. Procurou o nome dele. Não estava lá. Pegou o telefone, ligou para Matt. Caixa postal. Mandou mensagem. Nenhuma resposta. Nos dias seguintes, tentou entender. Descobriu que Matt havia vendido os direitos do roteiro para um estúdio rival, que havia renegociado tudo em silêncio. E que, numa cláusula escondida no novo contrato, retirou o nome de Brad da produção, alegando que ele não teve envolvimento criativo suficiente. Brad entrou em choque. Amigos próximos disseram que ele não saía do quarto. Um deles revelou que o viu assistindo ao trailer do filme sozinho, chorando. Ele podia processar, podia expor tudo, mas não o fez. Porque mais do que ter sido roubado, ele tinha sido traído, e isso doía mais do que qualquer escândalo público. Brad evitou os holofotes por semanas. Os tabloides notaram sua ausência.
Começaram as especulações, problemas pessoais, recaídas, estresse, mas ninguém sabia a verdade. Nem imaginavam o que se passava nos bastidores da mente de um homem que havia confiado cegamente e, em troca, fora apagado da própria história. O que mais o feriu não foi o dinheiro, nem a fama. Brad já tinha tudo isso. O que doía era o silêncio, a ausência de um pedido de desculpas. A covardia do amigo, que simplesmente desapareceu após dar o golpe. Matt não só vendeu o projeto, como reescreveu a narrativa. Cortou diálogos, trocou o final, mudou o título. O filme que chegou aos cinemas era apenas uma sombra do que eles haviam criado juntos. E ainda assim, recebeu críticas positivas. Ganhou a atenção da mídia especializada, indicações, prêmios, e ao subir no palco para receber um deles, Matt agradeceu a todos, menos Brad. Foi nesse momento que o ator percebeu que havia sido apagado da história não apenas profissionalmente, mas emocionalmente. A traição foi meticulosa, fria, calculada. Aos olhos do público, Matt era um jovem diretor que havia vencido pela própria genialidade. Mas Brad sabia, aquele roteiro nasceu da dor que eles discutiram juntos, das conversas que tiveram por noites inteiras. Era quase autobiográfico. E Matt, sorrindo diante das câmeras, parecia não carregar um pingo de culpa. Um dos poucos amigos que sabiam da verdade sugeriu ir à imprensa, contar tudo, lavar a alma. Mas Brad recusou. Isso seria me rebaixar ao nível dele. Não. Eu preciso lidar com isso em silêncio. Mesmo assim, o trauma ficou. Durante entrevistas, ele passou a ser mais vago. Evitava falar de projetos antigos. Começou a escolher com mais cuidado com quem trabalhava. Seus discursos se tornaram mais introspectivos. Os fãs notaram a mudança. Havia uma melancolia por trás daquele olhar que antes era só charme hollywoodiano. Foi nesse período que ele se envolveu em projetos mais profundos, quase como uma forma de processar a dor. Filmes sobre perdas, superações, dilemas morais. Era como se ele estivesse transformando sua decepção em arte, mas sem nunca dar nomes, sem nunca apontar dedos. Até que, um ano depois, o inesperado aconteceu. Brad e Matt se encontraram, cara a cara, num evento beneficente em Nova York. Brad estava acompanhado dos filhos, Matt sozinho. Assim que o viu, tentou se aproximar. Parecia nervoso, hesitante, mas decidido. Chegou perto, tentou sorrir. Brad, eu queria falar com você. Brad não disse nada, apenas o encarou com uma calma tensa. Eu sei que você está magoado. Eu estava desesperado. Era a minha chance. Eles não queriam você no projeto. Eu tentei manter você envolvido, mas eles queriam outra direção. Eu tive que escolher. Eu pensei que você entenderia. Brad demorou para responder. Olhou para os filhos, depois para Matt, e disse: Você não teve que me apagar. Você escolheu fazer isso. E virou as costas. Foi a última vez que se viram. Depois disso, Brad seguiu em frente, voltou aos filmes, aos projetos sociais, ao ativismo. Envelheceu com dignidade, com talento, com profundidade. E, acima de tudo, com silêncio. Nunca citou Matt publicamente. Nunca revelou detalhes. Mas certa vez, numa entrevista, quando questionado sobre o que mais o decepcionou na vida, ele respondeu: Quando você confia em alguém como um irmão e essa pessoa te trai, não tem dor maior, mas também não tem cura mais forte do que se reerguer em silêncio. Após aquele último encontro com Matt, Brad carregava consigo uma cicatriz invisível. Não era algo que se via nas telas, nem se ouvia em entrevistas, mas estava ali, entranhado em cada olhar silencioso, em cada pausa reflexiva entre respostas. Era como se ele tivesse envelhecido por dentro, não pelo tempo, mas pela decepção. Durante um período, Brad se isolou, recusou roteiros milionários. Desapareceu da cena por quase 8 meses. Muita gente achou que ele estava apenas cansado.
Outros acreditavam em depressão. Mas, na verdade, ele estava redescobrindo quem era sem as câmeras, sem os amigos, sem o glamour. Ele alugou uma pequena cabana nas montanhas de Montana. Nada de paparazzi, nada de roteiros, apenas silêncio, apenas ele e seus pensamentos. Foi lá que começou a escrever um diário. Página por página, ele despejava tudo. A amizade com Matt, as conversas, os sonhos, as promessas, a dor da traição. Ele escrevia sem censura, como se fosse sua última chance de expurgar aquilo da alma. E, curiosamente, ao colocar no papel, começou a sentir algo diferente: liberdade. Percebeu que havia passado anos sendo o herói das histórias dos outros, dos estúdios, da mídia, das revistas. Sempre a imagem perfeita, sempre o bom moço. Mas agora, ele queria escrever sua própria narrativa, uma que não dependesse da aprovação de ninguém. Foi aí que surgiu uma ideia ousada. E se ele mesmo criasse um filme sobre confiança, amizade e traição? Não uma biografia disfarçada, mas uma obra intensa, honesta, inspirada na dor real. Sua dor. Ele voltou para Los Angeles com o caderno nas mãos. Reuniu uma equipe pequena. Nada de grandes estúdios, nada de interferência, apenas arte pura. Chamou atores novos, gente talentosa, mas ainda sem espaço, e começou a produzir. Durante as filmagens, era visível a transformação nele. Ele ria mais, estava mais leve, havia reencontrado sua paixão, não pela fama, mas pela verdade. O filme foi lançado de forma discreta, sem marketing agressivo, sem expectativa de bilheteria. Mas bastaram algumas sessões para que a crítica percebesse. Aquele não era apenas mais um drama, era um grito de alma. A história, sobre um homem traído por seu melhor amigo no auge da carreira, era brutalmente honesta. O protagonista, interpretado por um jovem ator desconhecido, exalava a mesma dor contida que Brad havia sentido. E as falas, as falas, tinham o peso de quem realmente viveu aquilo. As pessoas choravam, aplaudiam de pé, e pela primeira vez começaram a ver Brad sob uma nova luz. Não apenas como o astro, mas como um artista ferido que renasceu da própria ruína. Críticos chamaram o filme de um tapa silencioso na hipocrisia de Hollywood. Fãs passaram a especular. Seria baseado em fatos reais? Estariam ali detalhes ocultos de sua própria história? Brad, como sempre, não confirmou nem negou. Quando perguntado, apenas sorria e dizia: às vezes, a dor precisa virar arte. É o único jeito de curar. Curiosamente, o filme foi indicado ao Oscar. E, num ato simbólico, Brad recusou concorrer na categoria de direção. Deixou que o jovem diretor, que ele mesmo havia descoberto, levasse o crédito. Foi sua maneira de quebrar o ciclo, de mostrar que, sim, ele havia sido traído, mas não se deixaria corromper. Não usaria a mesma arma. Ele retribuiria a escuridão com luz. No dia da cerimônia, Matt estava lá, sentado entre os indicados com seu novo filme. Uma produção fria, técnica, que ninguém sentia. Ele olhou para Brad no tapete vermelho à distância e viu, pela primeira vez, um homem que não precisava mais de vingança, porque já havia vencido. Naquela noite de premiação, quando todos os holofotes estavam voltados para os vestidos, os discursos e as estatuetas douradas, havia um clima silencioso no ar. Um sentimento de confronto não declarado entre dois homens que tempos atrás chamavam um ao outro de irmão. Matt, sentado com seu terno sob medida e seu sorriso ensaiado, parecia inquieto. Observava Brad à distância, talvez esperando algum gesto, um aceno, um olhar, qualquer coisa que pudesse quebrar aquele silêncio glacial que os separava havia mais de 2 anos. Mas Brad não olhou para ele, não porque quisesse ignorar, mas porque finalmente não precisava mais. Durante o evento, quando anunciaram o prêmio de melhor filme independente, houve uma breve tensão.
O filme produzido por Brad estava entre os favoritos. Todos esperavam que ele subisse ao palco caso vencesse. E venceu. A plateia aplaudiu de pé. O jovem diretor, emocionado, tremia ao segurar o microfone. Ao terminar o discurso, fez algo inesperado. Olhou para Brad, que estava sentado na terceira fileira, e disse: "Nada disso teria sido possível sem um homem que acreditou quando ninguém mais acreditava. Brad, isso também é seu. Obrigado por me ensinar que a arte, antes de tudo, é verdade." A câmera focou em Brad. Ele não chorou, apenas assentiu discretamente e sorriu. Não com os lábios, mas com os olhos. Um sorriso de quem fez o que era certo, mesmo depois de tudo. Naquele momento, Matt entendeu que havia perdido mais do que um parceiro de criação. Perder a chance de ter ao seu lado alguém leal, alguém raro. O silêncio de Brad não era fraqueza, era força, era classe. Nos meses seguintes, o filme se tornou símbolo de renascimento. Virou referência em escolas de cinema, objeto de estudo em universidades. E mais do que isso, inspiração para artistas traídos pelo sistema. Brad, por sua vez, voltou a ser procurado por estúdios. Ofertas milionárias surgiam semanalmente. Mas ele não se interessava mais pelos números. Seu critério agora era outro, a verdade por trás da história. Certa vez, em uma entrevista para um podcast, ele foi questionado sobre Matt diretamente. "Você perdoou?" Houve uma pausa longa. "O perdão é um processo, não uma decisão. Mas eu escolhi não carregar o peso do que ele fez. Isso já não é mais meu. É dele." A frase viralizou. Tornou-se símbolo de resiliência. Um dia, sem aviso, Matt apareceu em uma sessão de autógrafos de Brad, onde ele promovia um livro de memórias recém-lançado. Era discreto, mantinha distância na fila, como se não quisesse ser notado. Mas era impossível não reconhecer aquele rosto. Quando chegou sua vez, não trouxe um livro, trouxe uma carta. Estendeu a Brad, que o encarou pela primeira vez em anos. "Só queria que você soubesse que eu ainda penso na gente, todos os dias." Brad segurou a carta por um instante. Depois, a colocou na mesa, ao lado, sem abrir. "Eu também penso, mas não nos mesmos dias que você." E voltou os olhos para o próximo da fila. Matt saiu em silêncio. Não houve escândalo, nem fotos. Apenas dois homens que um dia dividiram um sonho e que agora, cada um à sua maneira, carregava a consequência de suas escolhas. Hoje, Brad Pitt é visto como muito mais que um ícone de beleza ou talento. É um símbolo de maturidade emocional, de elegância diante da dor, de arte como redenção. E mesmo que o mundo jamais conheça os detalhes dessa história, mesmo que Matt jamais peça desculpas em público, Brad sabe que sua maior vitória foi não permitir que a traição o definisse. Porque, no fim das contas, há algo que nem o tempo, nem a fama, nem a decepção podem apagar. A integridade de quem escolhe ser leal, mesmo quando o mundo é traiçoeiro.